E aí, pessoal, o Thiago Nunes parece estar vindo aí. E ele pediu para o Corinthians, Luan. O que isso representa? Porque eu vou mostrar para vocês um conteúdo muito interessante sobre o efeito Luan na gestão Romildo Bolzan. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Não perca a oportunidade. Não é nada mirabolante, está aqui no link, tanto na descrição como no primeiro comentário deste vídeo. Você sabe que a gente gosta, e eu gosto muito de estudar futebol, sobretudo quando a gente pode, depois do tempo, referir aos números a relação que a gente tem. E eu lendo um conteúdo muito legal, mas muito legal, que está aqui na descrição, do Gustavo Dazil, no Twitter, vale a pena. Ele faz um estudo sobre a reposição do elenco do Grêmio desde 2015, que é o início da gestão Romildo Bolzan. E é muito legal que a gente avalie, porque é um estudo que coloca uma série de situações, mas uma série de situações muito legais. É o Gustavo da Silveira, o @_ Dazil. Vale a pena que a gente avalie essa questão, sobretudo para a gente tentar entender como funcionam os períodos em que o presidente Romildo assumiu, quando ele assume em 2015, e de lá para cá ele vem. E por que eu vou tocar tanto na questão envolvendo Luan e a sua responsabilidade? Romildo assumiu em 2015, para quem não lembra, ele que havia sido vice-presidente de administração sem muita visibilidade do presidente Fábio Koff, na volta do presidente Fábio Koff para o seu retorno, né? A gente, naquele ano de 2015, tem a questão envolvendo um bom campeonato brasileiro, com inicialmente o Filipão, depois o Roger, e entre outras coisas tem o 5-0 no Grenal, que é importante. E olhem que interessante, né? Ali o Grêmio tem a saída do Rodolfo, do Pará, do Zé Roberto, do Felipe Bastos e do Barcos, tem reforços como o Eraso, como o Galhardo, como o próprio Marcelo Oliveira, e a gente acaba vendo algumas situações acontecerem, sobretudo naquela transição de 14 para 15, o Grêmio diminuindo muito o custo. Ali saiu também o Marcelo Moreno, vocês vão lembrar bem o que acontece. Quem é o artilheiro ali? Luan. Quem é o líder em assistências? Luan. E a gente avança para o ano de 2016, que começam já as conquistas, né? Vocês sabem bem, a gente conhece a estrutura do time a partir dali, vocês conhecem bem como começa e como termina. Nós temos ali o time do Grenal, por exemplo, nós podemos colocar ainda com o Edinho, e depois a gente vê aquele time que vira 2016 já com o Ramiro no lugar do Juliano, e aquele time, por exemplo, que ganha a Copa do Brasil. E aí a gente vai mais uma vez para as discussões. Quem foi o artilheiro? Luan. Quem foi o líder em assistências? Luan. E é curioso que a gente fala porque no final daquele ano já sai o Eraso, vem o Kahneman, sai o Galhardo, vem o Edilson, ou seja, tem reforços para aquele ano de 2016, o ano da conquista. E vem o ano de 17 e a força da Libertadores, né? E aí entra uma curiosidade muito interessante, porque a gente tem uma transição de um time curioso, porque o Grêmio perde o Wallace, perde Pedro Rocha, mas agrega Barrios, por exemplo, agrega o próprio Cortez, e aí vem o time campeão da América com Michael machucado e Douglas também. E aí a gente chega mais uma vez na questão, quem foi o melhor? Foi Luan, o líder em assistências e também o artilheiro. E aí a gente começa a montar as preocupações todas em relação ao que acontece, que o Grêmio, a partir de 17, início de 18, começa a enfrentar muitas dificuldades. Mas o curioso dessas dificuldades, em 2018, para quem não lembra, o Grêmio perde aquela Libertadores, né? O Grêmio perde a Libertadores, montando já muitos jogadores em cima dos pedidos do Renato, como por exemplo o André, né? Vocês já vão ver a estrutura do time começando a migrar de forma um pouco importante. O Grêmio perde jogadores, o Grêmio perde o Edilson, perde o próprio Arthur, perde Jailson, perde o Barrios, e a reposição já vem, por exemplo, em cima de nomes
como nomes de jogadores um pouco diferentes aí, tem Michel e tem o próprio Everton mesmo, ele sendo reserva em 2017, estando no Grêmio desde muito cedo, ele começa a ser, e ele é o artilheiro então daquela temporada, tendo o Luan ainda como líder de assistências. Mas o Everton ganha um protagonismo importante naquele ano. E aí vem o ano de 2019, onde o Grêmio começa já a montar uma estrutura um pouco diferente, mas também de uma maneira muito interessante, porque a estrutura do time, ela tenta não mudar, mas aí em 19 a gente já tem o acréscimo do Matheus Henrique e do Jean-Pierre com o fracasso, sobretudo para alguns, Luan. Sabe quem é o líder de assistência também no fatídico ano do 5-0 para o Corinthians? Luan. Exatamente isso. Luan continua sendo o artilheiro, obviamente, Everton homem da frente, mas Luan continua sendo o protagonista, lembrando, leva o Grêmio ali, também lesionado, não participa, assim como não havia participado do enfrentamento contra o River, não participa do enfrentamento contra o Flamengo, o jogo que machucou tantos torcedores. Não é Jean-Pierre, não é Matheus Henrique, ainda é Luan. Então, em cima dessas realidades, a gente começa a tentar entender também o porquê dos fracassos, e vem 2020, e o Grêmio vem de Luan. E o Grêmio vem de Luan. Sabe quem é o líder de assistências daí? PP, o atacante, o artilheiro, obviamente, Diego Souza, que vocês conhecem a história. O Grêmio perde a figura do homem do meio para ser o construtor da estrutura do time. O time, de um modo geral, começa de 18 para cá a queimar todo mundo. Queimar todo mundo. Não entenderam. Quando se lê os números aqui do trabalho do Gustavo, não entenderam o tamanho de Luan dentro da estrutura do time. Mudaram o time ou as peças achando que a estrutura do time era algo que tinha caído do céu. Não. Esses números, entrem lá e olhem. São números. A gente faz a narrativa aqui, a gente coloca aqui, mas a gente coloca a leitura dos fatos. O Luan estava jogando mal, o time passou a jogar mal e matou jogador por jogador, dentre eles o principal da era vitoriosa do Grêmio, chamado Luan Guilherme. Ele é o melhor jogador desse processo todo. Ele é o jogador que sustenta tudo de 14 para cá. Quando ele sai, o buraco não é semifinal de Libertadores como ele levou em todos os anos. Quando ele sai, é derrota vexatória para o Santos e é agora não classificar nem para a fase de grupos. Os reizinhos, os gêniozinhos que entendem e olham e dizem, não, vamos trocar, vai lá, busca o Tardelli, está resolvido. Vai lá, busca o fulano, está resolvido. Essa estrutura de time foi montada lá atrás e tinha como estrutura, como base, Luan. Luan foi para o Corinthians, não jogou no Corinthians, não conseguiu jogar no Corinthians, mas o treinador, que parece estar vindo para o Grêmio, indicou Luan, não por acaso, porque leu isso. Se Luan tem outros problemas e não conseguiu mais jogar, ou não vai conseguir mais jogar, é uma outra história que a gente pode inclusive levar adiante. Agora, neste momento, a gente pode tentar olhar o que aconteceu. Ou nós agora nos despedimos do Renato de todo o período. A gente precisa tentar entender por que ganhou e por que perdeu. E muito das derrotas neste momento precisam estar colocadas sim pela saída ou pelo fato de ter perdido a excelência de Luan. Entendam isso. Futebol também é a capacidade individual dos jogadores. E, neste caso, nós perdemos um jogador que fazia todo mundo em volta jogar. Todos foram diminuindo, todos foram perdendo espaço. Todos foram foram menores do que eram quando o Luan estava. E isso a gente precisa colocar e entender. O efeito Luan nas conquistas do Grêmio. O Grêmio tem que buscar um novo Luan? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: quando a gente entender por que ganhou, a estrutura do time que foi montada lá em 2014, que veio caminhando, que teve na principal peça, nos melhores momentos, Luan, quando não teve mais Luan da melhor maneira, perdeu. E quando perdeu o Luan, quando tirou o Luan do processo, não perdeu, afundou.
Quando o Luan ainda estava, nós fomos lá brigar com o Atlético Paranaense na semifinal, nós fomos lá brigar com o Flamengo na semifinal, nós fomos lá brigar contra muitos times na semifinal. Quando tiraram o Luan completamente, nós perdemos para o Independiente Del Valle. Entendam a diferença. Se a gente conseguir entender e tentar sair disso fortalecido, a gente vai evoluir. Me parece que essa é a lógica. E parabéns aqui ao Gustavo da Silveira, que fez esse trabalho. Um trabalho muito legal, que eu aconselho, entre ali e vão olhar, porque vale a pena. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.